Sabe aquela sensação de que existe um eu verdadeiro lá no fundo? Aquela identidade que a gente sente que é a nossa de verdade? E se essa identidade, na verdade, não nasceu com a gente? E se ela for, na real, uma invenção? Pois é exatamente essa ideia, bem provocadora, que a gente vai explorar hoje. E olha só, o próprio Foucault já começa com essa provocação. O que ele quer dizer com isso? Basicamente, que o conhecimento de verdade não serve só para a gente acumular um monte de fatos. Não, não. O valor real está em usar o que a gente aprende para se perder um pouco, para questionar aquilo que a gente tem como certeza sobre nós mesmos. A meta, então, não é se encontrar, é, na verdade, abrir a possibilidade de se reinventar. Isso nos leva à pergunta central de toda essa história. Será que a gente consegue mesmo se tornar diferente do que a gente é? Tipo, pensar de um jeito completamente novo, enxergar o mundo de outra forma e, no final das contas, ser outra pessoa? Para Foucault, isso não é só uma viagem filosófica, não. Isso é a essência da liberdade. Ok, mas para a gente entender como esse eu foi inventado, a gente precisa dar um passo atrás. A gente precisa olhar para uma coisa bem maior, como o próprio poder mudou de cara ao longo do tempo. E olha, a mudança foi radical. Vamos imaginar a Idade Média. O poder do rei era um espetáculo, bem visível, bem brutal. A punição era um evento público, sabe? Execuções, tortura em praça pública. O poder agia direto no corpo das pessoas, ali, para todo mundo ver. Era um lembrete bem físico e aterrorizante de quem é que mandava no pedaço. Agora, corta para hoje. O poder mudou completamente de estratégia. Ele não precisa mais daquele carrasco na praça. Ele virou uma força muito mais sutil, constante, quase invisível. E ele não age mais tanto no corpo, mas sim na nossa mente, na nossa alma. É o poder da regra, da vigilância constante, da expectativa social. E essa é a virada de chave. A gente sai de um poder que era o soberano, aquele que aparecia de vez em quando para punir o corpo de forma brutal, e entra no que Foucault chama de poder disciplinar. Esse é constante, invisível e focado em treinar a alma. O objetivo aqui não é mais só punir quem errou, é ir além, é moldar cada pessoa para que ela mesma se vigie o tempo todo. E isso leva a gente para outro conceito fundamental, o biopoder. Traduzindo, é um momento em que o poder para de se preocupar só com a morte e a punição e começa a se interessar em gerenciar a vida. A vida da população inteira. Pensa só, campanhas de saúde, controle de natalidade, até mesmo os nossos aplicativos de celular que contam calorias e passos. O poder agora quer otimizar a vida, administrar cada detalhezinho dela. Tá, mas como é que esse poder funciona na prática? Foucault pega um exemplo que é, assim, perfeito. A invenção da sexualidade. Ele vai dizer que essa nossa obsessão moderna de achar que o sexo é a chave para a nossa identidade, isso não é nada natural. Na verdade, é um produto direto desse novo jeito do poder operar. É só parar para pensar um pouco, né? Quantas vezes a gente já não ouviu que para se conhecer de verdade, a pessoa precisa entender a fundo os seus desejos, sua sexualidade? O que Foucault questiona é, de onde veio essa ideia? Por que, de repente, o sexo virou esse lugar sagrado onde a nossa verdade estaria escondida? E a resposta dele é surpreendente. Ele diz que, ao contrário do que todo mundo pensa, o Ocidente não reprimiu o sexo, fez o oposto. Criou uma verdadeira ciência do sexo, uma máquina gigantesca para fazer todo mundo falar sobre sexo o tempo todo. Médicos, psicólogos, professores, uma galera foi chamada para analisar, classificar e, claro, extrair a verdade que estaria ali. A origem dessa história toda é fascinante. Pensa lá atrás, na confissão da igreja. Aquela obrigação de colocar em palavras até os desejos mais secretos, né? Para conseguir a salvação da alma. Pois bem, séculos depois, a ciência moderna pega esse mesmo mecanismo e dá uma roupagem nova. A confissão vira um método de análise científica. E pronto. A verdade sobre quem a gente é agora precisa ser decifrada através do sexo. E essa ciência do sexo logo achou seus personagens principais. A mulher virou a histérica. A criança, um masturbador que precisava de vigilância. O casal, uma maquininha de fazer filhos que precisava ser gerenciada. E qualquer adulto podia ser um perverso. Mas o ponto principal aqui é que isso não era só um diagnóstico médico. Eram, na verdade, novas identidades. Novas caixinhas, novas formas de ser, criadas justamente para controlar e normalizar todo mundo. E qual o resultado dessa salada toda? O nascimento do sujeito moderno, ou seja, a gente. Alguém que acredita piamente que tem uma verdade lá dentro, uma identidade super profunda que precisa, a todo custo, ser descoberta e mostrada para o mundo.
E é aí que a gente se encontra hoje. A identidade virou um projeto de vida. Deixa de ser algo que simplesmente é e vira uma tarefa. Desde pequenos a gente ouve: se descubra, seja você mesmo, como se tivesse um tesouro escondido lá dentro, só esperando para ser desenterrado. Só que isso cria uma tensão danada, né? Porque, de um lado, tem essa pressão pra gente achar um eu único, autêntico, verdadeiro. Mas do outro lado, tem a vida real, onde a gente usa várias máscaras, assume um papel diferente no trabalho, outro com os amigos, outro em casa. E aí fica a pergunta, afinal, a gente é uma coisa só ou somos essa coleção de personagens? E é óbvio que o mercado percebeu essa nossa angústia. A identidade virou um produto de prateleira. A todo momento estão oferecendo pra gente kits de identidade para consumir. O estilo de vida fitness, o visual minimalista, a dieta da moda. São praticamente identidades de fast fashion que prometem entregar aquele eu autêntico que a gente tanto busca. Hoje, os estudiosos tentam entender de onde vem essa sensação de eu. E parece que é uma mistura de três coisas. Primeiro, a nossa capacidade de refletir sobre a vida, de pensar sobre nós mesmos. Segundo, aquela necessidade de se expressar, de ser criativo. E terceiro, o sentido que a gente encontra quando faz parte de um grupo, de uma comunidade. No fim das contas, a gente é um quebra-cabeça montado com essas três peças. Ok, então se esse eu moderno é tipo uma armadilha, essa busca sem fim por uma verdade que talvez nem exista, existe uma saída? Foucault diria que sim. E a alternativa que ele propõe não está no futuro, não. Ele foi buscar inspiração lá no passado. Foucault olhou para os gregos antigos e ficou fascinada. Sabe por quê? Porque a galera lá não estava nem um pouco preocupada em descobrir quem eram de verdade. A pergunta deles era outra, completamente diferente. Como eu posso criar uma vida que seja bonita? Como eu transformo a minha própria existência numa obra de arte? E essa é a grande sacada. O eu moderno é tipo um arqueólogo. Tá sempre cavando, cavando, tentando achar uma verdade que está enterrada lá no fundo. Já o eu estético dos gregos é um artista. O objetivo não é achar nada, é criar. É pegar a vida como matéria-prima e fazer dela algo belo. É o que Foucault batizou de estética da existência. E essa frase, nossa, ela resume tudo. Para eles, ser uma pessoa ética não era sobre seguir uma lista de regras ou desvendar um mistério interior. Era uma questão de estilo, de estética. Era sobre fazer escolhas para ter uma vida bonita. Uma vida que deixasse como memória uma bela existência. E é com isso que Foucault nos deixa, com uma pergunta que muda tudo. E se a gente parasse com essa obsessão de se encontrar e começasse a se criar? Se o eu não for algo para ser descoberto, mas sim algo para ser esculpido, para ser pintado, para ser escrito, que tipo de obra de arte a nossa vida poderia ser? Fica aí a reflexão.